Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Pode trazer suas ofertas, se você trouxe, seus dízimos. Se você está com o cartão, a Fernanda está ali na porta ali para poder ajudá-los. Boa noite, queridos. Amém, paz do Senhor. Tá vendo? O pessoal fica brigando comigo porque agora eu tenho que dar a paz do Senhor em todos os lugares que eu vou. Então, eu só dou boa noite, o povo fica esquecendo da paz. Fica esperando a paz e eu não dou a paz. Aí eles não... Então, a paz do Senhor, queridos. Amém. Graça e paz. A paz seja convosco. A paz. Paz para todos sempre. Todo tipo de paz que você deseja receber nessa noite, receba em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos finalizando. A igreja está ficando bonita demais, não está? Isso daqui é só o começo. Eu agora pregando nesse púlpito novo aqui, tá gostoso. Quem vai? O Daniel, que teve a experiência hoje aí, como é que foi, Daniel? Foi bom, não foi? Logo vai ter uma câmera nova, não vai usar mais o celular, né? As coisas já estão mudando. O Mateus vai voltar para a cabine, para o aquário logo, né? Vai voltar para o aquário. Tudo está começando a andar. É ou não é? Tá ficando lindo, Lu? Tá ficando lindo, né? Agora a gente vai deixar melhor ainda para as pessoas que chegarem. Vão, nossa, que lugar bonito, quero ficar aqui, aqui que eu vou ficar. É isso aí, é ou não é? Então convida as pessoas para ver o lugar bonito que está ficando aqui. Pode convidar. Hoje veio um filhote meu ali, ó, o Joãozinho. Esse menino é demais, viu? Depois dá um abração forte nele lá, porque esse menino é fera, viu? É filho do Mateus. Tá bom, vou dar essa honra para você, Mateus. Nós vamos finalizar, queridos, falando nossa série das pregações que eu e a Camila estávamos fazendo. E o pastor estava fazendo sobre as portas. Ele estava falando sobre as 12 portas e nós estávamos falando sobre as 12 tribos. E nós vamos finalizar falando sobre José, que na verdade... Oi? Olha, então faz todo mundo, se vocês estavam ansiosos. Faz mais uma vez. Então agora a gente vai né, pregar uma outra série, né, amor? Surpresa para a próxima vez, aí vocês estarem atentos a todas as vezes e virem para a igreja para saber o que vai acontecer. Amém? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Uma retrospectiva de novo. Vocês já esqueceram? Tem no YouTube lá a retrospectiva. Semana que vem vai ter a retrospectiva. A Camila vai fazer um batidão geral em todas as 12 tribos. Tá certo? Eu quero falar sobre a tribo não a tribo de José, mas a casa de José, que é conhecida como a casa de José, mas ela foi dividida entre duas tribos, para representar a tribo de José e outra a tribo de Levi, porque Levi ele não teve uma terra, a tribo de Levi não teve uma terra. Então eu vou pedir para aumentar só um pouquinho, porque minha voz logo, até o final do culto ela vai conseguir segurar, mas após o final do culto eu não sei como é que vai ser. A tribo de Levi ela não teve terra, Deus não deu terra para eles, por promessa para eles, porque eles estavam responsáveis para cuidar das coisas de Deus, dos serviços, vão colocar os serviços da igreja. Então a tribo de Levi era responsável por isso, então eles não tinham uma terra, eles viviam daquilo que as pessoas davam de dízimo para a igreja. Era isso que eles viviam, então eles não tinham uma terra para possuir, eles moravam em todos os lugares das 12 tribos, né? E a tribo de José foi também a tribo de Manassés. Diz assim comigo, Efraim, mais forte, Efraim e Manassés. Vamos falar dessas duas de uma vez só, vamos finalizar com essas duas de uma vez só. Vamos falar um pouquinho, abre lá em Gênesis capítulo 30, Gênesis capítulo 30, versículo 22. Gênesis 30, 22 está dizendo o seguinte, né? E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, o próximo, até o 24. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou um filho. Então aqui foi o nascimento de José, o primeiro filho de Raquel, que era a amada de Jacó. Todo mundo sabe, a gente falando sobre as 12 tribos, falando que Raquel, ela era estéril, ela não poderia ter filhos, e aí tem aquela longa história que nós já contamos todas as vezes, que Raquel, ela era a mulher amada de Jacó, porém não era a primeira esposa foi sua irmã Lia, que assim ela começou a engravidar, e deu à luz vários filhos, mas ela não tinha atenção, não tinha o amor
do filho do marido dela, que era Jacó. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai se alongar muito. Vou beber um pouquinho de água aqui. Eita glória, muito obrigado, Marcão. E vamos pular lá agora. Aqui foi o nascimento de José com Raquel, mas eu quero que você pule alguns capítulos para o 41, capítulo 41, o versículo 50, onde nascem essas duas tribos. Está dizendo assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E o próximo: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Diz assim comigo: Deus me fez superar. Não, que misericórdia. Vamos lá, com força, vocês vão pregar comigo hoje, né, igreja? Vamos lá. Deus me fez superar. Essa é uma outra etimologia, outro significado do nome de Manassés. E o próximo diz: e ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Diz assim comigo: Deus me fez crescer. Deus me fez frutificar. Só que esse frutificar e esse nível de crescimento que Deus deu essa palavra, esse nome para José, não foi apenas vamos apenas crescer, mas é crescer, é frutificar em uma terra onde não é possível dar frutos. É crescer em um ambiente onde é impossível crescer. Crescer em um lugar onde você não consegue ver lugares ou saídas para o crescimento. Esse é o nível de crescimento de José. Esse é o nível que José entendeu para dar o nome do filho dele de Efraim. Só que precisou ter a sequência. Manassés Deus me fez superar. No versículo 51 fala: Deus me fez esquecer de toda a tristeza que eu tive na casa dos meus pais. E aí Efraim veio para poder dar o crescimento, para poder dar frutificação à geração de José, o que é muito interessante. Só que eu quero falar um pouco, antes de falar desses dois, eu quero falar um pouco não, vai ser um tantinho, de José. José é um cara que nós já trouxe várias palavras a respeito desse homem, um homem magnífico. Quem conheceu a história de José aqui? A novela também da Record já ajudou bastante, muitas pessoas, né? José, a história dele começa em Gênesis capítulo 37, quando ele tinha 17 anos, e ele começa a sonhar. Todo mundo sabe que José era um sonhador, um grande sonhador, um homem que gostava de sonhar. Só que o problema dele não era apenas o sonho. Ele nasceu com já uma promessa, uma marca na vida dele importante. Ele já nasceu com o destino de governo, de governar. Então ele governava em todos os lugares que ele passava. E Deus ele começou a dar para José sinais desse governo. Sinais esses que ele começou a sonhar. Então a gente sabe, né, todos os sonhos que José teve. O problema de José foi que ele começou a compartilhar esses sonhos, a falar desses sonhos. Não sabemos se ele foi, arrogante, foi metido de ter que falar esses sonhos para os irmãos, falando que 12 estrelas iriam se curvar, a lua e o sol e não sei o que. Eram os sonhos que José tinha, ele compartilhava com a família dele, e logo os irmãos dele ficavam com ciúmes. Só que José ele tinha uma diferença de todos os outros irmãos. Ele era o queridinho do papai. Quem aqui é o queridinho do papai? Ninguém vai falar, né? O Nado é o queridinho do papai. O Nado é o José da minha família. Cadê o Nado? O Nado veio para o culto hoje? Cadê o Nado? Aqui. Ele é o queridinho do papai. Ele mora na casa do pai até hoje. Não, brincadeira, ele foi para a casa do pai esses dias e vai voltar para a casa dele em nome de Jesus. Né, pai? Vocês estão orando por isso, né, mãe? Porque ele tem que casar, o homem tem que casar. Deixa o homem casar. Você quer casar, Nado? Então tá bom, deixa o homem casar. Então, algumas pessoas, na família da Camila, ela tem um José na casa dela. Tem um José, então todas as casas, às vezes, não todas, né, mas na maioria das casas tem um José. Na família da Bia tem um José lá também, não tem? Não o José, mas tem um que e aí vai. Ele era o queridinho do papai.
Ele era o mais privilegiado, porque o papai ele fez uma túnica especial para ele, uma roupa especial para José, diferente do que ele deu, do que os outros irmãos tinham. Então, quando o pai fazia uma túnica especial, uma túnica colorida, a Bíblia fala, ela fala que Jacó estava dando a predileção para José. Então estava dizendo para José, diante de todos os seus irmãos, falar: esse daqui é o meu queridinho. Isso daí era nítido em alguns textos da Bíblia, tanto é que Jacó e Esaú passaram por situações complicadas, porque um era queridinho da mamãe e outro era queridinho do papai. Esaú era do papai e Jacó era da mamãe, e aí teve aquele roubo e Jacó acabou pegando a bênção da primogenitura. Com Isaac, Abraão e Isaac não teve esse problema. Sabe por quê? Porque Isaac foi filho único, só por causa disso. Se tivesse, provavelmente teria algumas predileções aí. Então a gente consegue ver que José ele passou por um período complicado, porque os irmãos ficaram com tanto ódio dele, que eles chegaram ao ponto de vender José. E aí eles pegaram aquela túnica que o pai dele havia feito para ele, encheram de sangue, mataram um animal, encheram a túnica de sangue, entregaram na mão do pai e falou: José foi morto. E era uma mentira, porque eles tinham vendido. A intenção deles era realmente matar José, mas eles venderam José, eles jogaram ele num calabouço, numa cisterna. E depois chegaram a caravana dos ismaelitas e compraram José como escravo. Depois teve toda a história que nós vamos contar ao longo da palavra. Mas chegou a esse ponto. E vocês sabem o porquê? Vocês sabem me dizer o porquê que os irmãos de José venderam José? Por quê? Alguém responde para mim. Por que os irmãos de José venderam José? Atos. Oi? Ciúmes. Vamos lá, gente, prega comigo. Por que os irmãos de José? Abre lá em Atos capítulo 7, versículo 9. Abre lá, meu amor. Olha que coisa linda. Atos 7, 9. Alguém sabe me dizer por que os irmãos de José venderam José? Nossa, eu não preciso pregar mais. Atos 7, 9 diz o seguinte: eita glória! Olha o touro. Por que o touro? Não entendi. Atos capítulo 7, versículo 9, eu vou abrir na minha aqui, e aí o meu neguinho vai achando lá. Achou? E os patriarcas, quem que eram os patriarcas? Gente, prega comigo, igreja, vamos lá, para vocês não ficarem com sono. Quem que eram os patriarcas? As 12 tribos, os irmãos de José, os patriarcas movidos de... Então o que foi que fez os irmãos de José venderem ele? O que foi que fez os irmãos de José venderem ele? Os irmãos foram tomados de inveja. A inveja não é o que tem, o que a pessoa, o que você tem. A inveja é o que é. E para ser o que você tem, precisa ter também a sua história. Muitas pessoas querem o que você tem, mas não querem passar o que você passou. Muitas pessoas têm inveja do que você tem, mas não sabem a história que você viveu até então, para poder ter aquilo que você tem. Daniel está andando com um carro da hora, 0 bala, mas ninguém sabe a trajetória que ele teve até chegar aqui e conseguir conquistar esse carro. Eu estou com a minha segunda unidade do salão, só que ninguém soube, e ninguém sabe o meu trajeto até então. Eles querem o que eu tenho, mas não querem o que eu sou. As pessoas querem o resultado da sua família, o casamento do Marlúcio e da Miriam, querem esse casamento fantástico, mas ninguém sabe o que passou até chegar esse momento. As pessoas sentam na sua mesa e querem o que você quer, sem saber o que você tem, o que você viveu para chegar até aquele momento. A inveja é tomada por isso. A inveja é tomada por isso, porque eles querem o que você tem e não o que você é. Eles te veem no momento da conquista, mas não te veem no momento da luta, do desespero, da tribulação, da perturbação. E olha que interessante, os invejosos podem até vender você, mas nunca vão tirar o que tem em você. Nunca vão tirar quem você é. Os irmãos de José tiraram a sua túnica, venderam ele, mas não tiraram aquilo que estava dentro dele, a unção de governo que existia sobre a vida dele. José, ele foi impulsionado pelos irmãos, na tamanha inveja dele, a governar, e o governo dele não se iniciaria na casa do pai, o governo dele se iniciaria em outro lugar.
Então, quando os irmãos de José o venderam, ele foi impulsionado ao cumprimento da promessa de Deus sobre a vida dele. Quando alguém tem inveja de você, essa inveja dessa pessoa sobre a sua vida, ao invés de te destruir, ela vai te impulsionar ao seu propósito. Eu vou falar mais uma vez. Quando você pensa que a inveja de uma pessoa contra a sua vida vai te derrubar, muito pelo contrário, ela te impulsiona ao seu propósito. Ela te leva além daquilo que seus olhos podem ver. Ela te leva a alcançar a promessa e a ter atitude de governo sobre a sua vida. A inveja impulsiona aquele que entende a posição que se encontra. Você sabia que uma pessoa invejosa, ela tem problema nos ossos? Você sabia disso? Uma pessoa invejosa, ela tem problema nos ossos, porque Provérbios fala, Provérbios capítulo 14, versículo 30, fala que a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Está dizendo o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Existe um estudo que fala que uma criança, um bebê quando nasce, ele tem mais aproximadamente 270 ossos no corpo humano. E por causa da muleira, ela ajuda no fortalecimento dos ossos. Mas um adulto, ele tem um pouco mais de 200 ossos no seu corpo. Não sei porquê, não sei o que acontece, os ossos estão retirados, não sei o que acontece. Mas uma pessoa com inveja, ela tem problema na sua estrutura óssea. Tem gente que tem a sua estrutura apodrecida por conta da inveja. Tem gente que tem a sua vida apodrecida por conta da inveja. E esse texto me mostra que a inveja, ela não começa de fora para dentro. A inveja, ela começa de dentro para fora, apodrecendo e matando de dentro para fora. O invejoso, ele quer estar sempre perto de você. O invejoso, ele quer sentar à sua mesa só para saber de você qual é a sua próxima conquista, qual vai ser o seu próximo passo. O invejoso é aquele que anda perto só para saber aquilo que você quer fazer. Você quer espantar o invejoso? Você quer distanciar o invejoso de você? Vive uma vida medíocre. Olha só que interessante. Quem quer viver uma vida medíocre aí? Quem quer viver longe de invejoso? Que se afastem de mim os invejosos. Beleza, vive a vidinha medíocre. Agora, se você quer viver uma vida extraordinária, você vai estar sendo seguido por invejosos. Se você quer viver uma vida medíocre, os invejosos vão se distanciar de você, porque eles não querem o que você tem. Ou seja, você não tem nada. Você não vai conquistar nada, você não vai ter nada, não vai ter nenhuma ambição, não vai querer conquistar nada, não vai ter propósito, não vai ter sonho, não vai ter nada. Por que que os irmãos tiveram inveja de José? Porque ele era sonhador, ele tinha propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um desejo ardente, ele queria conquistar algo na vida dele. E isso daí trazia inveja ao coração dos irmãos, a ponto de chegar a vender ele. A inveja, ela vai tentar te derrubar em todos os sentidos. Mas tudo que eles fazem, tudo que a inveja faz, tudo que o invejoso faz, é te empurrar para a promessa. Eu vou falar mais uma vez, a inveja, ela tenta te derrubar. Mas tudo que ela faz na sua vida é te empurrar para a promessa. O invejoso, ele tenta te derrubar. Mas na verdade o que ele está fazendo é o contrário, ele está te empurrando para a promessa. Ele está te empurrando para os seus sonhos, para a realização dos seus sonhos. Ele está te empurrando para a sua situação de governo. Ele está te empurrando para a liberação de unção sobre a sua vida. Quando uma pessoa olha o que você tem e quer derrubar o que você tem, ele está empurrando a sua vida para você chegar muito mais longe. Muito mais longe. Os irmãos de José, eles queriam a atenção do pai. Eles queriam talvez a predileção do pai. Mas eles empurraram José para o propósito dele, que era de governar sobre uma nação. Era de fazer o nome dele grande sobre uma nação. Gênesis, capítulo 39. Versículo 1. Gênesis 39, 1. Está dizendo o seguinte, meu amor. Cadê?
Vou ler aqui. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aqui começa a história de José depois de ter sido levado como escravo, conduzido como escravo, e aí vendido assim como escravo para Potifar. E ali ele começa uma situação de governo, porque no versículo 2 diz o seguinte: o Senhor estava com... O versículo 2 diz: o Senhor estava com quem? Prega comigo, igreja. O Senhor estava com quem? Diz assim: o Senhor está comigo. Não, tem que pregar. Vamos lá, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Onde o escravo poderia prosperar, onde poderia haver prosperidade na vida de um escravo. Ou seja, a inveja, ela te projeta a promoção da graça. A inveja, ela te projeta, ela te levanta, ela te empurra, ela te carrega na sua promoção, a graça do Pai. Por que você acha que Jesus foi vendido e logo depois morto? Ou vendido não, preso e depois morto, crucificado? Por que você acha que Jesus foi preso? Me diz aí, alguém sabe me responder? Prega comigo. Marcos, inveja, ficou fácil essa, né? Essa ficou muito fácil. Marcos capítulo 15, versículo 10. Meu neguinho está sofrendo comigo hoje lá. Marcos 15, 10, está dizendo o seguinte: porque ele bem sabia que por quê? Vamos lá, vamos ler o texto comigo, queridos. Porque ele bem sabia que os principais sacerdotes o tinham entregado. Foi pela inveja. A inveja impulsionou aquilo que era para ter acontecido já com Jesus. Você acha que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo? Tudo isso precisou acontecer para que quando ele chegasse lá no Gólgota, ele pudesse dizer: está. Era para ter acontecido. A inveja impulsionou ele, a inveja promoveu ele ao cumprimento da promessa, a inveja promoveu ele à graça, a inveja levou Jesus às alturas, não a inveja de Jesus, mas a inveja dos outros para com Jesus, promoveu a vida de Jesus. E assim como está promovendo a sua nos dias de hoje, quando as pessoas olham para você e querem ter o que você tem, é apenas uma promoção para o seu propósito, é uma promoção para a graça de Deus, é uma promoção para aquilo que Deus, apenas Deus, pode fazer. Não foi porque Jesus era bonitinho, porque Jesus sabia falar, não foi porque Jesus estava no meio de multidões, carregava multidões junto com ele, não, foi porque as pessoas tinham inveja, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham inveja de quem Jesus era. Quando você começar a fazer alguma coisa, quando você começar a dar célula, a liderar uma célula, a pastorear, a pregar, dar palavra de oferta, fazer o que for, falar de Jesus. Esses dias eu vi um vídeo de um homem pregando, voltou, né? Graças a Deus voltou esse negócio das pessoas pregarem nas praças, né? Porque não sei se vocês perceberam, vamos falar os crentes velhos perceberam que tinha parado esse negócio de pregar nas praças. Uma pessoa, né, que as pessoas intitulam como louca, pregar na praça, pregar uma Bíblia e se vestir lá e começar a falar, para muitos é louco. Mas voltou isso daí, graças a Deus. Hoje as pessoas estão até mais tecnológicas, estão levando a caixinha de som e um microfone e pregando lá nas alturas, lá falando. Mas quando você começa a fazer isso daí, eu vi esse vídeo, o outro cara, eu vou falar porque nós falamos já de política aqui, um outro cara de esquerda querendo bater no pastor, porque não era para falar Jesus, não era isso, não era aquilo, e o cara queria bater no pastor, ou na pessoa que estava pregando ali. A inveja, ela vai te promover as promessas de Deus sobre a sua vida. Os invejosos, a inveja não, deixa eu corrigir isso daqui. Os invejosos que existem contra a sua vida vão promover o seu destino, vão te levar para o seu destino. Os invejosos de Jesus, eles não apenas o empurraram para o cumprimento da promessa, mas eles empurraram para que ele cumprisse aquilo que estava escrito.
Eles o empurraram para que tivesse se cumprido aquilo que estava escrito. O negócio interessante é que a descrição de como o José foi preso, o texto de Gênesis não relata muito legal, mas o salmista ele relata muito interessante a forma que Jesus foi preso, o José foi preso lá em Salmos capítulo 105, versículo 17 até o 22. Salmos 105, 17 até o 22, está dizendo o seguinte: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. O que era esse ferro que eles prenderam? Era como se fosse um vergalhão de madeira, um negocinho de madeira que eles colocavam assim, amarravam as mãos de José, e o José tinha que andando dessa forma, né, com o negócio, o jugo no pescoço e as mãos dessa forma, como se estivesse segurando. Até, o versículo 19, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governo dos povos o libertou. Ele constituiu o senhor de seu palácio e administrador de seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar sabedoria às autoridades do rei. Ou seja, ele ficou preso até que se cumprisse a palavra do Senhor. Precisou acontecer aquilo com José, para que se cumprisse tudo aquilo o que fora dito dentro da palavra do Senhor. José, a história de José foi um ensinamento para nós. A história de José foi um ensinamento para nós, para fazer com que você entenda, para fazer com que eu entenda que não é para eu parar no meio do caminho. Está difícil, está ficando complicado. Você achou que José, depois que foi vendido pelos irmãos, já era a parte mais difícil? Não, já era muito complicado, mas ele iria se levantar, se reerguer, depois ia ter uma queda de novo. Quando ele vai lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar começa a querer assediar ele, e aí ele vai, corre, foge da mulher de Potifar, e ela pega a sua túnica, fica com ela, com a sua roupa, e ela sai falando que o José estava tentando assediar ela, estava tentando agarrar ela. E aí é claro que a mulher, o Potifar vai acreditar em quem? Na mulher ou no escravo? Vai acreditar na mulher. Mandou ele novamente para a prisão. E na prisão lá ele teve 2 sonhos e teve o favor também dos carcereiros. Teve 2 sonhos juntos lá com os prisioneiros, e um deles acabou meio que deixando de lado, porque um dos sonhos ele falou: eu não quero nada de você, eu só quero quando você sair daqui, você lembre de mim. Lembra de mim quando você sair daqui. E o copeiro do rei, ele lembrou, ele saiu da cadeia e se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, até que Faraó teve um sonho. Depois de 2 anos, José preso, Faraó teve um sonho, e aí o copeiro do rei, depois de Faraó não ter conseguido interpretação, não ter conseguido a resolução do sonho dele, aí o copeiro do rei falou: tem um cara que ele interpretou o meu sonho há 2 anos atrás, e hoje eu estou aqui por causa do sonho que ele interpretou, e se cumpriu. Falou: manda chamar. Mas depois de 2 anos ele havia se esquecido de José. Então às vezes algumas coisas acontecem com as nossas vidas que nós não entendemos, mas o que aconteceu foi lá atrás, que a inveja dos irmãos dele promoveu ele até levar ele a governo do Egito. Primeiro levou ele ao governo da casa de Potifar. Ele ficou por anos governando a casa de Potifar, depois foi preso novamente, e aí saiu da prisão e foi fazer a revelação, a interpretação dos sonhos de Faraó. E Faraó colocou ele como o segundo homem mais importante. Debaixo de Faraó era José, o segundo homem mais importante. Deu o anel de autoridade para José e colocou ele como o homem mais importante. Tanto é que o Egito conhece o povo de Israel. E por anos a história de José ficou conhecida dentro do Egito. Muitos querem a sua história, mas ninguém quer carregar as correntes que você carregou. Ninguém quer carregar os grilhões que você tem carregado. Muitos querem o que você tem, mas ninguém quer passar o que você passou. Tudo isso é só um tempo apenas. É apenas para te promover, para levar você para o governo.
Tudo isso que você está passando é apenas um tempo para o cumprimento da promessa do Senhor. Como diz o versículo 19, apenas para que a palavra, para aquilo que fora dito, viesse a se cumprir e você se torne governo. Você assuma o governo. Foi por isso que Deus deu para José, depois de tudo isso, primeiro Manassés e depois Efraim. Olha só que interessante, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13, está dizendo assim, quem lembra do esgrima bíblico, vai lá. Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. E aí começa, primeiro Manassés, e depois Efraim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esse é Manassés. Ou seja, José, ele foi muito machucado pela sua família. José, ele foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas quando ele teve Manassés, quando ele gerou o seu filho Manassés, ele fala, eu já fui curado de todas as lembranças, todo aquilo que os meus irmãos, que a minha família me fez passar. E perdoar, entende só uma coisa, perdoar não é você esquecer aquilo que aconteceu, mas perdoar é você lembrar sem sentir dor. Você consegue olhar para um machucado, para uma cicatriz sua, e você consegue lembrar do dia que você fez aquela cicatriz, mas hoje você não sente mais dor, a mesma dor que você sentiu quando você se machucou. Estou certo? Perdoar é a mesma coisa. Você lembra daquilo que a pessoa fez para você, você lembra daquilo que aconteceu, de todo aquele rebuliço que aconteceu, mas todas as vezes que você lembra, isso daí já não te afeta mais, já não mexe mais com a sua vida, assim como aconteceu com José, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e agora vem a vida de Efraim, e avançando para as que estão adiante. Então precisou acontecer dessa forma, precisou ser dessa forma com José. Ele precisou esquecer o passado. A vida dele no passado precisava ser superada, porque senão ele jamais assumiria o governo do Egito. Se o coração dele não estivesse resolvido para com os seus irmãos, ele não teria alcançado aquilo que ele alcançou. Ele não teria conquistado, se tornado um dos homens mais poderosos do Egito, se dera de toda a terra naquele tempo, onde houve fome em toda a terra, e o Egito era a terra que mais tinha pão, mais tinha alimento. Eles passaram a comercializar, por conta da inteligência e da estratégia que José deu para Faraó, de acumular por 7 anos, e depois passar os outros 7 anos comercializando aquilo que eles acumularam. Então nunca faltou inteligência, sabedoria para José, e atitude de governo, porque ele teve perdão. Só que quando ele encontrou com os irmãos dele, ele lembrou daquilo que os irmãos dele haviam feito. Só que o coração dele já estava resolvido com aquilo. Você já conseguiu gerar Manassés? Você já conseguiu superar o seu passado? Você já conseguiu superar as coisas que fizeram contra você? Você já conseguiu vencer aquilo que machucaram, aquilo que você olha, tem ferida aberta ainda ou não? Você já conseguiu gerar Manassés? Tem ferida aberta ainda? E nós precisamos entender isso, porque se a ferida não for tampada, não tem como você dar à luz, você gerar Efraim. Não tem como você partir para o próximo passo. Você não tem como ir adiante, porque você fica preso no seu passado. Primeiro Deus fez gerar a superação. Primeiro Deus fez Manassés, para depois nós termos autoridade para assim frutificar, para assim gerarmos Efraim, para assim nós prosperarmos. Primeiro nós precisamos vencer o nosso passado, as dores que nos dominavam, para que nós possamos gerar Efraim e começar a gerar frutos em uma terra onde não tem fruto, em um ambiente onde é impossível crescer. Deus te faz crescer, porque o seu passado você já superou. A sua história de dor você já superou. Olha só que interessante, o que a gente pode ver com isso, quando a gente consegue ver a história de Efraim e de Manassés lá na frente. Lá em Números, no capítulo 13, quando Moisés ele separa um líder de cada tribo, para poder entrar e ir lá e fazer e espiar a terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã.
No capítulo 3, ou 13, no versículo 3, Números 13, 3, está lá. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Próximo, todos eram cabeças, todos eram líderes dentro da sua família. Moisés escolheu os líderes dentro das famílias de Israel, das 12 tribos. O próximo texto: estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. E aí dá uma lista de nomes. E o versículo 6 e o 7, próximo. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, foi um dos que voltaram com relatório. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Próximo. Calma aí. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que logo depois, mais lá na frente, lá você vê que o nome de Oséias, Moisés mudou para Josué. Passou, tirou lá. Então, Oséias, depois conhecido como Josué, era de qual tribo? Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Que aí, olha que interessante, lá no versículo 27, se quiser colocar, beleza, mas quando os espias voltam da terra, dando um relatório ruim, pesado, e começam a assustar o povo de Israel com aquele relatório, falou: na terra de Canaã, existem lá, habitam os amalequitas, os jebuseus, habitam vários povos lá. Além disso tudo, é uma terra abundante, uma terra cheia de fartura, uma terra próspera. Só que, porém, o exército deles é pesado, é poderoso. Mais do que isso, os anaquins ainda habitam no meio do povo. Quem que eram os anaquins? O povo de Anak eram gigantes, aqueles que tinham lá atrás, né, dos anjos, lá no tempo de Gênesis, lá, dos anjos que se relacionaram com homens aqui na terra. E aí vieram aqueles gigantes, homens ou mulheres, né? Vieram os gigantes, e aí tinham ainda os anaquins. Então o relatório deles era um relatório assustador, relatório complicado, que estava assustando o povo de Israel. Só que nesse texto, Caleb se levanta e fala: não, se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Por quê? A terra é boa, o lugar é bom, o lugar é frutífero, e se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Olha só no capítulo 14, versículo 38, no mesmo Números, capítulo 14, versículo 38, está dizendo assim: mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. O que aconteceu aqui? Deus, ele ficou revoltado, primeiro com o povo, e com o relatório dos outros 10 espias, que eles chegaram e falaram, e o povo ficou assustado. Para onde é que nós vamos? Não, nós vamos morrer no deserto. Porque, Moisés, que você fez isso com a gente? Poderia ter deixado a gente no Egito, poderia ter deixado a gente com os nossos filhos, as nossas esposas no Egito. Agora você trouxe a gente para o deserto para morrer dessa forma. Não tem como a gente entrar na terra de Canaã, o povo lá é poderoso demais, a terra é poderosa demais, não tem como a gente passar por lá. Deus, ele se revoltou com tudo isso, ficou bravo e falou: nenhum de vocês de 20 anos para cima vai entrar na terra que eu prometi. Nenhum. Apenas os seus filhos de 20 anos para baixo entrarão na terra prometida. Só quem vai entrar, porque eles se revoltaram contra Deus e contra Moisés. Depois que eles se revoltaram, eles se arrependeram da revolta deles. Só que Deus já tinha jurado, Deus já tinha prometido que ninguém entraria. Deus já tinha dito que ninguém entraria. E aí veio essa palavra que apenas 2 de toda aquela multidão entrariam na terra prometida. Porque ficaram 40 anos, a promessa, o julgamento, vamos dizer dessa forma, foi que para cada tempo, para cada dia, até aquele dia de Números, que Deus deu aquele julgamento, era 1 ano para cada dia. Eles tinham passado 40 dias até então. Então para cada 1 ano vocês vão ficar, ou para cada 1 dia vocês vão ficar 1 ano. Por isso que foram 40 anos, eles perambulando pelo deserto. E nenhum deles, até esperar que todos morressem,
e viesse a próxima geração, e assim eles entrassem na terra prometida. Em um ambiente de gigantes, apenas os da tribo de Efraim conseguem crescer. Em um ambiente de morte, de guerra, onde a gente não consegue ver saída alguma, apenas aqueles que são da tribo de Efraim conseguem ver vitória, porque eles já conseguiram superar o seu passado. Qual é o significado do nome Efraim? Significado do nome Efraim, prega comigo, queridos. Prosperidade. Deus me fez crescer, Deus me fez frutificar. Em meio a um ambiente de crise, um ambiente onde uma terra seca, árida, um ambiente onde eu não vejo crescimento, é o lugar onde Deus te dá crescimento. O lugar onde Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, ele viu em um lugar onde não havia sonho, não havia nada, não havia probabilidade, não havia nada que pudesse fazer com que os olhos do povo enxergassem crescimento, ou enxergassem conquista. Um lugar bom, uma terra boa, mas onde havia gigantes, um exército poderoso. Mas quem faz parte, quem nasceu, quem é da tribo de Efraim, não liga para ambiente de gigantes. Quem é da tribo de Efraim, ainda bem que a câmera não pega essas coisas. A câmera não pega essas coisas. Não nos movimentemos. Você é da tribo de Efraim. Quem é da tribo de Efraim aqui? Eita glória! Nós podemos crescer em uma terra de aflição. Nós podemos crescer em um ambiente de destruição. Vamos lá, pessoal, vocês estão desesperados agora, né? As mulheres, né? Não se desesperem. Ele está longe. Ele está longe. Seus maridos estão aí para proteger você. Eu estou aqui, meu amor. Ele está perto de mim, perto de você não vai não. Deixa ele aqui quietinho. Existem duas bênçãos. Isso daqui entra num ponto muito interessante. Duas bênçãos sobre o primogênito dentro da sua casa. E eu quero... Cadê o Nado? Nado veio para a igreja hoje? Cadê ele? Ah, ele está aqui. Ô Nado, eu quero fazer... não quero roubar a sua primogenitura, assim como Jacó roubou de Esaú. Mas existe uma bênção sobre o primogênito da casa. E aí vai de você querer receber ou querer passar ela para mim. Existe uma bênção dobrada sobre o primogênito da casa. Existe uma unção dobrada sobre o primogênito da casa. Você crê nisso? Amém. Duas bênçãos sobre o primogênito, da primogenitura. A bênção dobrada, a unção dobrada e a propriedade do eterno. Eu vou falar de novo. A bênção dobrada e a propriedade do eterno. Diz assim comigo: eu sou propriedade do eterno. Agora desfoca um pouquinho aqui esse aqui, você é um leão. Você é um leão, você não vai se preocupar com um bichinho tão pequeno desse, né? Vamos lá, diz assim comigo: eu sou. Mas tem que ser como leão e como leoa. Eu sou propriedade do eterno. Propriedade do eterno. Eu tenho bênção dobrada, unção dobrada sobre a minha vida. Aleluia! Gênesis capítulo 50. Olha só que interessante. E eu vou passar isso daqui para tu. É um negócio muito interessante que aconteceu com a vida desses... Manu. Versículo 24. Gênesis capítulo 50, versículo 24. Está dizendo assim: antes de morrer José, disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em meu auxílio. De vocês os tirará dessa terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ou seja, eles já estavam no Egito. José estava perto de morrer.
E aí José fez um juramento com os seus irmãos, falou: quando eu morrer e vocês saírem dessa terra e forem para a terra que é promessa de vocês, vocês levam com vocês os meus ossos. Ou seja, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, distrai um pouquinho aí, pessoal. Quando José morresse, os ossos dele, ele foi sepultado junto com os pais. Só que os ossos dele eram para ser carregados junto com o povo para a terra que Deus havia prometido, porque a bênção, lembra que de todas as 12 tribos, que horas são? Vocês estão todos? 15 para as 8. Vamos lá. Ele apareceu de novo, o bichinho, tadinho? Já saiu? Então tá bom, ele está lá quietinho lá, vamos lá. Onde estão os leões aqui? Aê! Eita glória! O que é um leão? O que é um... Eu não vou falar aqui não, né? Para quem é leão, né? E os ossos de José, ele fez um juramento com os seus irmãos para que quando eles saíssem do Egito, eles carregassem os ossos de José para a terra prometida, porque Jacó, ele deu bênçãos. Lembra que eu falei? Eram 3 bênçãos de que cada um dos filhos de Jacó recebeu: bênção no nascimento, bênção na morte de Jacó, e a terceira bênção é a bênção de Moisés, que seria para a tribo determinada. Jacó, ou José, ele recebeu uma bênção, a bênção de você. Se você for ler lá no capítulo 49, você vai ver a bênção, o nível da bênção de Jacó. Eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas era gigantesca. A terra seria uma terra montanhosa, uma terra gigante, ele seria frutífero, ele seria poderoso, que não sei. É uma bênção que Jacó deu para José, diferente da dos outros. Lembra que dos outros era apenas um versículo, no máximo 2? A bênção de Jacó eram, se não me engano, 5 ou 6 versículos que Jacó deu de bênção para José. E aí ele falou: como eu tenho essa promessa, eu não vou deixar que os meus ossos fiquem aqui. Eu quero que os meus ossos vão para a terra que foi prometida para mim. E assim lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 19, não precisa abrir, fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés pegou os ossos e carregou os ossos e entregou para quem? A Bíblia fala que entregou para a tribo de Efraim, para que eles pudessem carregar os ossos do seu pai até o lugar da terra que tinha sido por promessa para eles. E Deus é um negócio tão forte, porque Deus em nenhum momento deixa de cumprir a promessa de Deus sobre a vida de José e dos seus filhos. Abre lá em Josué capítulo 24, versículo 32. Josué 24, 32. Está dizendo o seguinte: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos seus filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de quem? Prega comigo, igreja. Dos descendentes de quem? Você abriu sua Bíblia aí? Abre lá de novo. Josué, capítulo 24, versículo 32. Vamos lá, leia comigo. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Se cumpriu a palavra, eles carregaram os ossos de José para um lugar determinado. Eu quero trazer um negócio muito interessante. Eu fiquei me perguntando, por que José não foi uma tribo de José? Fiquei me perguntando, e aí eu dei uns spoilers hoje para a Camila. Por que não foi a tribo de José? No capítulo 48 você vê, não vamos ler, mas só acompanha, no capítulo 48 você vê
que quando José, ele separou um período para ir visitar o pai dele, Jacó, porque ele já tinha escutado, já tinha recebido a informação de que Jacó estava prestes a morrer, já estava muito doente, muito velhinho, e ele foi visitar o seu pai e levou os seus 2 filhos. E quando ele chega, Jacó fica impressionado, nossa, você sumiu, faz tempo que eu não vejo você, e de repente quando você volta com mais 2 filhos. E o interessante, sabe o que é? Quando existe uma promessa sobre a vida dos 2 filhos de José, eles já não eram mais praticamente filhos de José, eles eram filhos de Jacó. Jacó adotou Efraim e Manassés. Você sabia disso? Jacó adotou os filhos de José. Então a bênção era para os filhos de José, mas por adoção Jacó os abençoou. É por isso que a bênção foi para Manassés, tribo de Manassés e tribo de Efraim, porque eles faziam parte dos filhos de Jacó, eles receberam bênção como filhos. Só que o decorrer do texto fala um negócio muito interessante. Você vê aqui, Abraão recebeu a imposição, Isaac recebeu a imposição de mãos sobre a bênção da primogenitura, e é isso que eu queria compartilhar com o Nado, da primogenitura de seu pai Abraão. Aí depois veio aquela confusão, depois veio aquela confusão que a Rebeca fez com Isaac, e fez aquela confusão de Jacó e Esaú e tudo mais. Quem recebe a bênção de Isaac é Jacó, teria que ser quem? Esaú, teria que ser Esaú, mas depois que a bênção já foi dada, não tem como mudar. Olha só que interessante, a bênção que Deus deu, ou que Jacó deu, de primogenitura, não foi para Rúben. Você sabia disso? Rúben, ele era o irmão mais velho, porém não era o primogênito. Rúben era o irmão mais velho, mas não era o primogênito. Rúben era o filho mais velho. A primogenitura ficou com José. José herdou a bênção da mão direita. Levanta sua mão direita, sim. Existe um poder sobre essa sua mão, de você impor sobre a vida dos seus filhos, da sua casa, e declarar bênção dobrada e propriedade do Eterno. Bênção dobrada e propriedade do Eterno. Existe uma unção sobre a sua vida e sobre a sua mão. E aí José, no capítulo, não precisa ler, mas no capítulo 49, a partir do versículo 22, ele dá uma lista, vai parar só lá no 25, são três versículos, que ele fala da bênção que foi dada a José. Então ele transferiu a bênção de Rúben para José como sendo o primogênito da casa. Ele iria cuidar, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. E aí quando José, ele vai e apresenta os seus 2 filhos para Jacó, e aí perto de morrer ele fala, traga para perto de mim. José, em sinal de respeito, ele chega perto, ele se ajoelha, depois ele levanta, ele aproxima os 2 filhos, cada um de um jeito. Então, vamos imaginar aqui que está aqui o meu pai, eu vou levar os meus 2 filhos, eu tenho que, a gente está muito engessado aqui, Ana, a gente precisa aqui, entendeu? Eu vou colocar os meus 2 filhos na frente do meu pai. Então a mão direita eu já deixo preparada aqui, mão direita vai ficar o filho mais velho, mão esquerda vai ficar o filho mais novo, é a ordem, é a sequência. O filho mais velho vai receber a bênção da primogenitura, o filho mais novo vai receber a outra bênção que vai ser liberada sobre ele. Foi exatamente desse jeito que José fez. Manassés na sua mão direita e Efraim na sua mão esquerda. O que Jacó fez? Quando foi liberar a bênção sobre os 2 filhos, sobre Manassés e Efraim, Jacó fez o seguinte, ele colocou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre José. Se você for ler o texto, você vai ver que José ficou indignado, ele tentou corrigir Jacó, falou, não pai, é aqui o Manassés é o mais velho. Não filho, eu sei o que eu estou fazendo. Quando é para você, queridos, é para você. Ninguém vai questionar, ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar. Alguém pode fazer qualquer coisa para te desanimar, para te destruir, para te tirar do foco. Mas quando é para você, é seu. É seu. Deus liberou uma bênção para Efraim que não era para ele. Existia uma bênção para Jacó que não era para ele. Bênção para José que não era para ele. Mas como Deus quer, quando Deus quer, Deus faz. A bênção da primogenitura não era nem para José, ele era o filho mais novo, mas pegou a bênção.
Às vezes não é nem para você, mas você está lá e foi dada para você, é sua. Simplesmente assim, é sua. Manassés, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu superando tudo aquilo que eu vivi, eu abandonando todas as minhas dores do passado, olhando para as minhas cicatrizes e não sentindo mais dor. Agora chegou a hora de crescer. Diz assim comigo: chegou a hora de crescer. Chegou a hora de romper. Porque eu faço também parte da tribo de Efraim. Já superei o meu passado e agora é hora de frutificar. Frutificar numa terra difícil, frutificar, crescer num ambiente improvável, num ambiente difícil. É a hora de frutificar, é hora de crescer, é hora de prosperar. Prosperar e depende do ambiente que você está. Não é a pessoa, não é se você nasceu num lugar, num berço de ouro. Não é se seu pai sabe dar uma aula de finanças para você. Não é se seu pai ou sua mãe sabe dar uma aula de empreendedorismo para você. Como você administrar as suas riquezas. Como você administrar a sua casa. Como você administrar a sua vida. Não é, e depende disso, não tem nada a ver com isso. É a unção que existe sobre a sua vida. Que chegou a hora de crescer. Tribo de Efraim, onde estão os efratitas? Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. Essa unção está sobre a sua vida. Assim como Jacó fez, que transferiu a unção de Manassés para Efraim, existe sobre a sua vida. O passado já não importa mais, as fraquezas, as dores, as cicatrizes já não tem mais sentido para você. Você vai olhar para elas, você vai olhar e não vai sentir dor. O que importa agora é que chegou o momento de crescer. Tudo aquilo que nós passamos nesses 2 anos, tudo aquilo, todo mundo aqui sabe o que nós vivemos. 3 anos, 2 anos que nós passamos, agora nós estamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, quem aí tem uma cicatriz aí? Aparente, que dê para ver aí. Dá para ver a cicatriz? Tem gente que tem uma cicatriz tão aparente, você está lavando, você está tomando banho, você vê essa cicatriz todos os dias, não é? É aparente. Você olha para ela, você lembra do dia que aconteceu, não lembra? Lembra como é que foi? Mas dói. Dói? Chegou a hora de crescer? Já passou. A cicatriz do passado aqui, mas o coração faz cicatriz, mas não sara, não isso, não. Passou, queridos. Eu aprendi uma coisa muito tempo atrás, que fala que eu mando no meu coração. O coração não faz cicatrizes? Faz cicatrizes. Mas o que passou, passou. Agora chegou a hora de prosperar. Chegou a hora de prosperar. Não posso mais ficar olhando as coisas que estão me amarrando no passado. Não posso mais. O Manassés já veio para me despertar. Eu gerei Manassés para despertar, para acordar, olhar para isso e não sentir mais dor. Eu despertei Manassés, eu gerei Manassés para olhar para essas cicatrizes e isso não me fazer mais efeito, são só lembranças. Agora eu estou gerando Efraim para gerar crescimento, frutificação, prosperidade em um ambiente impossível, improvável. Ele olha para mim e fala: chegou a hora de gerar Efraim, chegou a hora de você prosperar, chegou a hora de você sair da zona de conforto, chegou a hora de você despertar para um novo tempo e assumir o governo dessa nação. Chegou a hora, queridos. Nós não podemos mais ficar parados esperando as coisas acontecerem e olhando para os nossos dodóis. Falar: o meu passado, tenho tanta saudade disso, tanta saudade daquilo. Agora você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo um novo tempo. Apenas entenda que esse novo tempo é para te impulsionar para o seu propósito, te impulsionar para as promessas de Deus sobre a sua vida. Lembra o que aconteceu com José? Os invejosos, os irmãos invejosos dele. E foi literalmente a inveja que fez com que eles vendessem e impulsionou ele para o governo que ele havia de cumprir. As coisas que acontecem com a sua vida não são para te derrubar. Elas derrubam no momento. Mas se você entender, se a gente entender rápido, elas são apenas para nos motivar. Pode chegar aqui, não precisa lá não. Pode chegar aqui, vem aqui. Vamos lá. Elas são apenas para nos levantar, para nos acordar,
para nos despertar. São chacoalhões que acontecem na nossa vida. E há muitas coisas que eu prego para mim mesmo, coisas que acontecem com a minha vida, com as nossas vidas, que são apenas momentos. Momentos que a gente não entende, momentos que a gente não compreende. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está tão difícil para mim? Eu preciso entender que existe uma bênção sobre a minha vida. Entende só, Manassés não deixou de receber bênção, Manassés recebeu uma bênção. E a bênção dele foi específica para o tempo dele, para aquilo que ele viveu, para a tribo de Manassés. Apenas a primogenitura foi invertida. Era para ser para um, inverteu para outro, mas existia a bênção sobre o outro. Queridos, nós precisamos entender e sair da zona de conforto. Precisamos entender que agora o coração machucado já passou. Já passou, agora são só cicatrizes, não são mais feridas. São só lembranças, não são mais dores. Você olha para isso hoje e não dói mais, legal. Não está mais doendo, mas agora desperta, vamos para um novo tempo. Você olha para as coisas que aconteceram alguns dias atrás, mas já aconteceram, ficaram como lembranças. Doeu lá. Se não dói mais agora, beleza, agora é hora de prosperar. Se não dói mais, agora é hora de prosperar. Se não dói mais, agora é hora de frutificar. Se não dói mais, agora é hora de crescer. Deus me fez crescer, Deus te fez crescer, Deus nos fez crescer. É hora de nós, como igreja, crescermos, queridos. Crescemos, é interessante, em números, mas também em competência, caráter, em vida com Deus, intimidade, relacionamento. Crescemos no espiritual, crescemos naquilo que Deus quer para nós. Deus te levantou não para ficar só sentado esperando as coisas acontecer, mas Deus te levantou, e te levantou mesmo, no sentido literal, para fazer e anunciar as coisas grandes e firmes que o mundo ainda não sabe, mas que foram reveladas, estão sendo reveladas a você. Igreja, desperta, levanta. Nós precisamos sair do lugar que nós estamos e saber que existe uma unção de governo sobre as nossas vidas, uma unção de crescimento sobre as nossas vidas, uma unção de prosperidade sobre as nossas vidas, uma unção onde não nos deixa ficar parados, estagnados, esperando as coisas acontecerem. Chegou o tempo, essa é a hora. Vamos colocar de pé, queridos, por favor. Pode aumentar, vamos lá, começa. Você entendeu a palavra de hoje, queridos? Você entendeu o que existe sobre a sua vida? Manassés e Efraim, as duas tribos juntas, elas são lidas na palavra. Tem alguns textos na Bíblia que distinguem elas, que escreve elas como a casa de José. A casa de José, as duas tribos juntas, e alguns textos escrevem elas como a casa de José. Então, José não deixou de ser, apenas ficou meio que dividiu, mas ainda continua sendo a casa de José. Existe uma bênção sobre José, bênção de promoção, promoção da graça, promoção do governo, promoção de prosperidade, promoção de crescimento, promoção de frutificação. Porque assim como foi com José, que ele gerou Manassés, e ele lembrou das coisas que os irmãos dele fizeram, ele já não sentia mais dor, ele já tinha superado o passado dele, ele já havia superado o passado dele. E aí vem Efraim para dizer para ele: chegou a hora de crescer. E eu digo para você agora, queridos, eu digo para você agora, feche os seus olhos, estenda as suas mãos, que eu vou declarar sobre a sua vida, assim como pela minha vida. Chegou a hora de crescer, chegou a hora de prosperar, chegou a hora de frutificar, chegou a hora de romper, chegou o novo tempo sobre a sua vida. É agora, é agora, é agora. Levante a sua voz, queridos, e desfrute do tempo de crescimento, desfrute do tempo de rompimento sobre a sua vida.
Nós precisamos entender e sair do lugar que nós estamos para nos comportarmos como prósperos, como tribo de Efraim. Como tribo de Efraim, você é. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Existe uma bênção, existe uma bênção, e é agora o tempo de desfrutar dessa bênção, é agora o tempo de desfrutar dessa bênção. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. É assim, existe uma bênção, bênção de prosperidade, bênção de frutificar, bênção de crescer. Chegou o tempo de crescer, chegou o tempo. E a bênção até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, teus filhos e os filhos. é sobre a sua casa. Se derrame até 1000 gerações, tua família, seus filhos e os filhos. É sobre a sua casa, essa bênção é sobre a sua casa. Se derrame, Não vai se afastar de você, não vai se afastar de tua você. família, os teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame sobre a sua vida. Eu declaro, eu declaro, eu declaro, eu declaro. Não vai se afastar de ti. Tua família, teus filhos e Amém. Assim seja. Amém. Entende uma coisa? Não depende de um curso que você faz, não depende da família que você nasceu, não depende do lugar onde você mora, depende da bênção que existe sobre a sua vida. Depende da bênção, do nível de bênção que você recebe, do que você entende das coisas que você ouve. A ambiência sim faz toda a diferença, mas o que você ouve, o que você abraça como promessa sobre a sua vida, é isso que vai dar de resultado para você. E foi liberada uma bênção aqui nessa noite. E você pode sair daqui sabendo o que você quer, ou você pode sair daqui do mesmo jeito que você chegou, sem que nada aconteça. Mas você pode ter a certeza, foi liberada uma bênção. Mas como Deus é um Deus muito generoso, Ele libera mais bênçãos.
e mais bênçãos. E mais bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. E a bênção de crescimento vem sobre a sua casa. A bênção de frutificação vem sobre os teus filhos. A bênção de prosperidade vem sobre a sua vida. A bênção de prosperidade vem sobre as suas finanças. A bênção de prosperidade vem sobre o seu casamento. A bênção de prosperidade vem sobre o ambiente onde você está. Quem está junto com você vai crescer, vai crescer, vai crescer. Oh! Vai crescer por sua causa, por sua causa vai crescer. Oh! Que a